Era uma noite de sexta-feira quando decidi que finalmente enfrentaria meus medos. Desde pequeno, eu sempre ouvi histórias sobre o cemitério da minha cidade natal, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Diziam que nas noites de lua cheia, as sepulturas ganhavam vida e os espíritos inquietos vagavam entre as lápides. Sempre achei que essas histórias não passavam de lendas, criadas para assustar crianças desobedientes. Meu nome é Marcos, e naquela noite, resolvi provar que tudo aquilo era apenas superstição. Peguei minha lanterna, um casaco pesado, e saí em direção ao cemitério. O relógio marcava 11 horas quando cheguei ao portão de ferro enferrujado. Com um pouco de esforço, consegui abri-lo, produzindo um rangido que ecoou na escuridão. Assim que entrei, fui envolvido por um silêncio profundo. O ar estava frio e pesado, e a luz da lua cheia projetava sombras inquietantes sobre as sepulturas antigas. Enquanto caminhava entre as lápides, sentia um arrepio percorrer minha espinha, mas continuei firme, determinado a desmascarar o mito. De repente, um vento gélido começou a soprar, levantando a névoa que cobria o chão. O som das folhas secas, se movendo no vento, parecia sussurros, como se os espíritos estivessem me observando. Continuei andando, tentando ignorar a sensação de estar sendo vigiado. Foi então que ouvi um som estranho, como correntes sendo arrastadas pelo chão. Apontei a lanterna para a direção do som e, para meu espanto, vi uma figura esbranquiçada movendo-se lentamente entre as sepulturas. Minha primeira reação foi de descrença. Devia ser uma brincadeira de mau gosto. Mas a figura continuava a se mover, emitindo um choro baixo e desesperado. Aproximei-me com cuidado, tentando entender o que estava vendo. A figura se revelou uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros cobrindo seu rosto. Ela estava ajoelhada ao lado de uma lápide, segurando correntes enferrujadas que a prendiam ao solo. — Você está bem? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos que brilhavam na escuridão. — Por favor, me ajude. Ela sussurrou, seu tom cheio de desespero. Minha mente estava a mil. Quem era aquela mulher? E por que estava presa ali? — Quem fez isso com você? Perguntei, mas ela apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. — Ele está vindo. Você precisa me libertar antes que seja tarde demais. Senti meu coração acelerar. Ele quem? Olhei ao redor, tentando ver se havia mais alguém ali, mas tudo o que via eram sombras e névoa. Sem pensar muito, comecei a puxar as correntes, tentando soltá-las. No entanto, elas pareciam incrivelmente fortes, como se tivessem sido forjadas para nunca serem quebradas. O choro da mulher cessou subitamente, e ela olhou para algo atrás de mim. Virei-me devagar, sentindo um frio gelado tomar conta do meu corpo. Através da névoa, pude ver uma figura alta e sombria se aproximando. Seus passos eram silenciosos, mas cada vez que se movia, eu podia ouvir o som das correntes arrastando-se. — Vá embora! Gritou a mulher, mas eu estava paralisado de medo. A figura se aproximou até estar a poucos metros de nós. Ele vestia um manto negro que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Seus olhos eram poços de escuridão, e quando ele falou, sua voz soou como um eco distante. — Ela me pertence, disse ele, estendendo uma mão esquelética em direção à mulher. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda no peito. Caí de joelhos, lutando para respirar. A mulher ao meu lado gritou e tentou me alcançar, mas as correntes a seguraram. O homem sombrio se aproximou ainda mais, e tudo ao meu redor começou a girar. Minha visão escureceu, e a última coisa que ouvi foi o som desesperado do choro da mulher. Acordei no hospital no dia seguinte, sem nenhuma explicação de como cheguei lá. As lembranças daquela noite estavam confusas, mas o medo que senti era real. Desde então, nunca mais duvidei das histórias sobre o cemitério. E vocês, cuidado com o que desafiam nas noites de lua cheia. Algumas lendas são mais reais do que imaginamos. Era uma noite sem luar no interior de Minas Gerais. E eu, Rafael,
decidi explorar o velho cemitério da cidade. Desde criança, ouvia histórias assustadoras sobre o lugar, mas sempre achei que eram apenas contos para assustar os mais jovens. Contudo, naquela noite, algo em mim queria enfrentar esses mitos de uma vez por todas. O relógio da igreja marcava 11 horas quando cheguei ao portão enferrujado do cemitério. O metal rangia alto quando o empurrei, um som que parecia ecoar pela noite silenciosa. O ar estava frio e pesado, e a única luz vinha da minha lanterna. Enquanto avançava pelo caminho de cascalho, via túmulos antigos de ambos os lados, muitos deles cobertos de musgo e quase desmoronando. A lua, escondida por trás de nuvens escuras, não ajudava em nada a diminuir a sensação de inquietação. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira, e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos meus próprios movimentos. Foi então que comecei a ouvir um canto distante, um som melódico e triste que parecia vir de algum lugar mais adiante. O som era atraente, quase hipnótico, e sem perceber, meus passos começaram a seguir a direção daquele lamento. Conforme me aproximava, o canto ficava mais claro e intenso, e uma sensação de algo sobrenatural começava a tomar conta de mim. Cheguei a uma área mais isolada do cemitério e vi uma lamparina acesa próxima a um túmulo. A chama tremeluzente projetava sombras dançantes ao redor, criando um espetáculo macabro. Ao lado do túmulo, uma estátua de anjo parecia me observar com olhos vazios, sua expressão esculpida em tristeza eterna. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que alguém deixaria uma lamparina acesa aqui? Pensei, mas a resposta parecia escapar de mim. De repente, ouvi um suspiro profundo vindo da escuridão. Meu coração quase parou. Olhei ao redor, mas não conseguia ver ninguém. A neblina começou a se formar, subindo do chão e envolvendo tudo ao meu redor, dificultando minha visão. A atmosfera ficou ainda mais pesada e opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de medo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um som de choro de criança ecoou pelo cemitério. O som era perturbador, carregado de tristeza e desespero. "Tem alguém aí?" Gritei, tentando manter a calma, mas minha voz soou fraca e insegura. Não houve resposta, apenas o choro contínuo que parecia vir de todos os lados. Na penumbra, vi uma sombra se mover rapidamente entre os túmulos. A lanterna falhou por um momento, aumentando ainda mais meu pavor. Quando a luz voltou, a sombra tinha desaparecido. Comecei a me sentir desorientado, perdido no meio do cemitério. Cada túmulo parecia igual ao outro, e a neblina tornava impossível distinguir qualquer ponto de referência. Foi então que ouvi o som de um relógio antigo começando a marcar as horas. O som era grave e parecia vir de todas as direções, como se o próprio tempo estivesse zombando de mim. Isso não pode estar acontecendo, pensei, mas tudo ao meu redor indicava o contrário. Andando mais um pouco, vi sinais de rituais antigos desenhados no chão, símbolos estranhos e indecifráveis que pareciam pulsar com uma energia própria. No meio dos símbolos, encontrei um terço quebrado, suas contas espalhadas pelo chão. Peguei o terço, sentindo um misto de esperança e desespero. De repente, vozes sussurrantes começaram a chamar meu nome. "Rafael, Rafael", elas diziam, cada vez mais alto e insistente. O pavor começou a tomar conta de mim, meu coração batendo descontroladamente. Os crucifixos ao redor começaram a vibrar, emitindo um som agudo e perturbador. Eu não estou sozinho aqui, percebi. E essa constatação só aumentou meu medo. Minha mente estava em pânico. Tenho que sair daqui, tenho que encontrar a saída, pensei. Mas minhas pernas estavam trêmulas e minha respiração descompassada. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som, um presságio de algo terrível. O canto, o choro, os sussurros. Tudo se misturava em um coro macabro que parecia querer me enlouquecer. Lembrei-me do crucifixo que minha avó me deu, sempre dizendo que ele me protegeria do mal.
Apertei-o com força, tentando encontrar algum consolo. Por favor, me ajude, sussurrei, mais para mim mesmo do que para qualquer entidade. No entanto, a sensação de ser observado e perseguido não diminuía. Finalmente, avistei o portão do cemitério. Corri na direção dele, meus passos ecoando na noite silenciosa. Quando cheguei ao portão, ele parecia ainda mais pesado e resistente, mas consegui abri-lo com um último esforço. Atrás de mim, o som das vozes e dos crucifixos vibrando ficou mais distante, e eu saí daquele lugar maldito. Nunca fui capaz de explicar o que aconteceu naquela noite. As lembranças são como um pesadelo vívido, sempre à espreita nos recantos da minha mente. Desde então, nunca mais duvidei das histórias sobre o cemitério. Algo realmente assombra aquele lugar. Algo além da nossa compreensão. E é uma lição que eu jamais esquecerei. Há coisas que melhor permanecem intocadas, histórias que não devem ser desafiadas. Agora, com a respiração ofegante e o coração ainda batendo acelerado, prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria àquele cemitério. Algumas lendas, percebi, têm suas raízes na verdade, e o desconhecido guarda segredos que não estamos preparados para desvendar. Naquela noite, decidi explorar o antigo cemitério de São João del Rei, um lugar cercado de lendas e mistérios. Desde criança, eu ouvia histórias assustadoras sobre as assombrações que vagavam por lá, mas sempre fui cético. No entanto, algo dentro de mim desejava confrontar esses mitos. Com uma lanterna na mão e uma dose de coragem, cruzei os portões enferrujados, que rangiam como um aviso sinistro. O vento frio da noite soprava, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. As lápides antigas, cobertas de musgo, pareciam vigias silenciosos de um passado esquecido. Caminhei pelo cemitério, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Após alguns minutos, avistei um mausoléu abandonado. Sua fachada de pedra desgastada pelo tempo e a porta entreaberta pareciam me convidar a entrar. Empurrei a porta pesada, que se abriu com um gemido agourento, revelando um interior mergulhado em trevas. Respirei fundo e entrei. O interior do mausoléu era opressivamente escuro. A lanterna mal iluminava alguns metros à frente, e as paredes de pedra pareciam absorver a luz. De repente, lamentos tristes ecoaram pelo ambiente, como se as próprias pedras chorassem. Quem está aí? Minha voz soou fraca, perdida na vastidão das trevas. Caminhei mais adiante e, ao fundo, algo chamou minha atenção. Uma passagem secreta estava parcialmente oculta por uma cortina de poeira e teias de aranha. A curiosidade venceu o medo, e eu avancei. Atravessei a passagem estreita, sentindo as paredes frias roçarem meus ombros. Ao sair, encontrei-me em uma área cercada por ciprestes altos e escuros. Enquanto observava aquele cenário sombrio, senti um toque gelado em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu minha espinha e comecei a questionar minha sanidade. Calma, Rafael, é só sua imaginação. Tentei me convencer. Continuei andando até que cheguei à beira de um abismo profundo. A escuridão parecia infinita, sugando qualquer vestígio de luz. Nas paredes ao redor, mensagens antigas estavam gravadas, em uma língua que não reconheci. As palavras tinham um ar de mistério e desespero, como um grito silencioso através dos séculos. Perto do abismo, vi uma sepultura aberta. Seu interior vazio parecia um convite macabro, e um frio intenso emanava dali. A noite ficou ainda mais escura, e a sensação de desolação esmagadora tomou conta de mim. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada som, um sussurro de tempos passados. De repente comecei a ver ilusões perturbadoras. Figuras esqueléticas dançavam nas sombras, e rostos distorcidos surgiam nas paredes. Um crânio apareceu no chão diante de mim. Seus olhos vazios pareciam me observar. Isso não pode estar acontecendo, pensei, tentando manter a calma. Foi então que uma aparição fantasmagórica surgiu do abismo. Sua forma translúcida flutuava lentamente, emanando uma luz pálida e fria.
Tentei me mover, mas minhas pernas estavam pesadas, como se presas ao chão. A aparição se aproximou, e sua presença gelada parecia drenar minha energia vital. Desesperado, tentei fugir. Corri em direção ao que parecia ser uma saída, mas as paredes do cemitério se fechavam ao meu redor. Cada passo que dava parecia me levar mais fundo em um claustro sem saída. As paredes de pedra estavam mais próximas, e o ar se tornava mais pesado. Minha respiração estava ofegante, e meu coração batia descontroladamente. Preciso sair daqui. Preciso sobreviver. Meu pensamento repetia em um loop desesperado. Mas a desolação do lugar e as ilusões que me cercavam tornavam cada tentativa inútil. Senti o toque gelado novamente, dessa vez mais forte. A aparição estava atrás de mim, sua presença esmagadora. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de saída, mas estava preso. O claustro parecia se fechar cada vez mais, e a sensação de estar sendo observado intensificava meu pavor. Minhas forças estavam se esgotando, e a esperança diminuía. A escuridão, os lamentos, as mensagens antigas, tudo parecia conspirar contra mim. Cada som amplificava o terror que crescia dentro de mim. Por favor, alguém me ajude, sussurrei, mas sabia que estava sozinho. De repente, um clarão de luz iluminou o mausoléu, cegando-me momentaneamente. Quando recuperei a visão, a aparição tinha desaparecido e as paredes do claustro estavam mais distantes. O toque gelado em meu ombro se foi, e a sensação de pavor diminuiu, embora ainda presente. Com um último esforço, corri em direção à passagem pela qual entrei. O caminho parecia mais longo e difícil, mas a determinação de escapar me impulsionava. Finalmente, vi a luz fraca da entrada do mausoléu. Atravessei a porta pesada, sentindo o ar fresco da noite no rosto. Olhei para trás uma última vez, vendo o mausoléu em toda sua escuridão e mistério. Prometi a mim mesmo que nunca mais retornaria a esse lugar amaldiçoado. Algumas histórias, percebi, devem permanecer intocadas, e certos segredos enterrados para sempre. Caminhei de volta à cidade, o medo ainda presente, mas aliviado por estar longe daquele pesadelo. As ruas vazias de São João del Rei nunca pareceram tão acolhedoras. Nunca mais duvidarei das lendas e histórias que ouvi durante minha infância. Elas são mais reais do que imaginava. E agora sei que o desconhecido guarda segredos que podem ser perigosos para os curiosos como eu. O vento frio da noite soprava pelas colinas de Ouro Preto, trazendo consigo um cheiro de terra úmida e folhas secas. Decidi explorar o cemitério local, um lugar cercado por histórias de assombrações e mistérios. Com uma lanterna em mãos, atravesso os portões enferrujados, que rangem como um presságio sinistro. Meus passos reverberam no silêncio, levantando pequenas nuvens de poeira. À medida que avanço pelo cemitério, vejo flores mortas espalhadas pelo chão, pétalas secas e hastes quebradiças que parecem lamentar a passagem do tempo. As lápides antigas, cobertas de musgo, erguem-se como sentinelas silenciosas, observando minha jornada com olhos invisíveis. Sinto um arrepio percorrer minha espinha, mas continuo andando, atraído pelo desconhecido. Ao me aprofundar mais no cemitério, deparo-me com esqueletos parcialmente enterrados, ossos brancos e ressequidos que emergem da terra como lembranças esquecidas. As lendas antigas sobre o cemitério começam a se tornar realidade em minha mente. Cada história de assombração e mistério ganhando vida própria. Será que estou realmente sozinho aqui? Penso, sentindo o peso da solidão aumentar. De repente, avisto várias velas acesas, iluminando um caminho sinistro que serpenteia entre as lápides. A luz tremeluzente das velas cria sombras dançantes que parecem ganhar vida própria. Sigo o caminho, minha curiosidade superando o medo. Os cânticos misteriosos começam a ecoar ao longe, vindos de uma capela abandonada. As vozes são melódicas e perturbadoras, como se os próprios mortos estivessem cantando.
Aproximo-me da capela e vejo um espelho quebrado na entrada. Quando passo por ele, um reflexo estranho me assombra. Meu próprio rosto parece distorcido, e por um instante vejo uma figura sombria atrás de mim. Viro-me rapidamente, mas não há ninguém. Estou começando a imaginar coisas. Murmuro, tentando manter a calma. A atmosfera ao redor torna-se fantasmagórica. A névoa se eleva do chão, envolvendo tudo em uma bruma opaca. Relâmpagos iluminam o céu, revelando figuras sombrias que parecem observar-me à distância. Isso não pode ser real, penso, mas cada vez mais, as fronteiras entre realidade e ilusão se desvanecem. Entre as lápides, vejo sentinelas espectrais, figuras translúcidas que vigiam os túmulos com olhos vazios. Sinto suas presenças, frias e antigas, como guardiões de um segredo proibido. Os espíritos começam a vagar pelo cemitério, murmurando segredos em uma língua que não reconheço. Seus murmúrios são hipnotizantes e perturbadores, como um cântico antigo e esquecido. No chão, descubro sinais de feitiços antigos, símbolos esculpidos na terra que brilham com uma luz fraca. Cada símbolo parece pulsar com uma energia própria, conectando-se a uma força que não consigo compreender. Que tipo de rituais foram realizados aqui? Pergunto-me, tentando decifrar os enigmas que me cercam. Um sepulcro de aparência sinistra chama minha atenção. Sua pedra é escura e desgastada, e há inscrições antigas que brilham com uma luz sinistra. Aproximo-me com cuidado, sentindo uma presença poderosa e antiga. Sussurros perturbadores cercam-me de todos os lados, vozes sem corpo que parecem querer me levar para o desconhecido. Você não deveria estar aqui. Sussurram, mas não consigo sair. As inscrições no sepulcro brilham com uma intensidade crescente, e sinto uma solidão esmagadora tomando conta de mim. Cada fibra do meu ser grita para que eu fuja, mas minhas pernas estão paralisadas pelo terror. Estou preso aqui para sempre? Penso, enquanto a realidade se dissolve ao meu redor, deixando-me apenas com as sombras e os sussurros. A solidão é avassaladora, como se o próprio cemitério estivesse me engolindo. A noite torna-se ainda mais escura, e a esperança desaparece. Por que fiz isso? Questiono-me, arrependido de minha curiosidade insaciável. Não há saída, apenas as sombras que dançam e os espíritos que murmuram. Enquanto a escuridão me envolve, sinto a presença dos mortos ao meu redor, suas histórias não contadas e seus segredos perdidos. Eles me aceitam como um deles, um novo guardião das lendas que assombram o cemitério. Agora, sou parte do mistério, uma sombra entre as sombras, um sussurro no vento frio da noite. E assim, a noite de ouro preto engole mais uma alma curiosa, transformando-a em parte do eterno enigma que é o cemitério. As lendas continuarão a ser contadas, cada vez mais reais, cada vez mais assustadoras, mantendo vivos os segredos dos mortos e prendendo para sempre os incautos que se atrevem a desafiar o desconhecido.